Então, olha aqui, o volume molar é sempre um número fixo, tá? Ele equivale a 22,7 litros. Até um tempo bem recente, uns anos atrás, utilizava-se o volume molar 22,4 litros. Tá? Mas hoje a gente vai usar 22,7, que é uma nova recomendação que a gente tem. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, na hora que eu colocar uma reação aqui. Então a gente vai falar, Érica, eu não estou entendendo nada. Então, só um pouquinho de calma. Então, um mol de qualquer substância vai ter para a gente também um número de partículas. Um número de partículas. Esse número de partículas, muito provavelmente, a gente vai usar ele muito lá no finalzinho do ano. Mas é bom a gente já entender. E ele equivale a um número grandaço, a um número gigantesco. Tá? Então, esse número de partículas é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá? E aí, qual que é a unidade desse número de partículas? Isso aqui pode ser para a gente moléculas. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Moléculas, íons ou átomos. Então, eu vou ser extremamente direto naquilo que eu vou pedir para vocês. Tá? Então, esse tripézinho, eu vou querer muito que vocês guardem para mim, por favor. Então, primeira coisa, vamos entender algo aqui para mim. Eu queria que vocês me ajudassem numa coisinha aqui. Então, se a minha reação é assim, N2 mais H2 produzindo NH3. Então, o meu primeiro passo é perguntar para vocês, está balanceado? Não. Não está. Tá? Por que que não? Porque no produto tem 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. E no outro tem 2 nitrogênios e 2 hidrogênios. Então não está balanceado. Olha para cá, olha como que Maria Fernanda foi legal aqui. Então, olha só. Nitrogênios aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho 2 nitrogênios. Aqui eu só tenho 1. Então, quando isso ocorre, segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria. Nada se cria, tudo se transforma. Justamente, nota aqui, de nitrogênio de 2 para 1, eu passei a ter o quê? Eu perdi aqui uma redução. Tá? Então, aqui, como eu tive uma redução, isso aqui para mim não pode existir. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar por 2. multiplicar Colocar um por 2 na 2, frente. justamente. Então, aqui para gente, eu vou colocar um 2. Quando eu coloco um 2 aqui, eu passei a ter quantos hidrogênios? 6. Aí você vai ter que 6. colocar 3 na frente do hidrogênio A. Isso, povo, isso mesmo. Vou pôr um 3 aqui. Então, agora, qual que é a minha proporção aqui? 1 para 3 para 2. Isso, então eu tenho 1 mol de N2. Então, eu vou ter 1 mol. Opa, Eric, mas aqui, não tem aqui dele? espera que eu não escutei, tá baixo o áudio. Repete para mim quem me perguntou, por favor. Tá me escutando? Agora tá fininho, agora tá jóia. Ah, então. Ali, ó. Depois da setinha tem 2, aí NH3. Isso, Não boa é? lá. Por que no N aqui você não coloca o 2 também? Quantos N's você já tem do seu lado esquerdo aqui, Laurinha? 2. Então já tenho 2. Concorda, meu anjo? Então, quando eu multipliquei aqui, eu passei a ter 2N de cá, porque eu tenho 2 daqui.
Já está balanceado. Então. Não precisa ser mol, não, né? Não precisa ser não. Eu tenho que igualar aqui o número de átomos, tá bom? Perfeito, Laura? Entendi. Então, joia. Espetacular, Júlio. Sem problema. Você pode trabalhar assim também, viu, Júlio? Beleza? Gente, olha só. Foi me perguntado aqui. Se eu colocar 0,5, 1,5 e 1, pode ser? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Você pode trabalhar assim também. Tá bom? Quem tá me chamando? Era eu para falar que Júlio tinha mandado mensagem, mas você viu. Então beleza. Obrigado, filho. Então, bora lá. Vamos todo mundo aqui comigo, por favor. Então, nesse caso, a gente tem aqui... Deixa eu clicar aqui dentro da caixinha. Eu tenho um mol desse. Eu tenho 3 mols desse. Eu tenho 2 mols desse. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vê se vocês entenderam aí o que eu fiz. Ô, Devan, tá indo até aqui, filho? De boas? Então, conta lá. Beleza, então. Precisar, me chama aqui, tá? Boa, Letícia. Isso é a proporção. A proporção eu descubro ela em mols, tá bom? Então, nota. 1 mol desse cara aqui, nota, não equivale a esse volume, equivale à massa molar. Como que eu vou calcular a massa molar? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem um favor. Vocês estão com a tabelinha periódica aí que eu pedi no início do ano para vocês? Aham. Então, bora lá. Vamos pegar a tabelinha aí para mim, por favor. Eu vou colocar alguns valores aqui e a gente vai treinar isso aí. Então, bora aqui. Todo mundo olhando para cá. Então, nota só. Se eu tenho o seguinte composto aqui, ó, se eu tenho a soda cáustica, NaOH. Então, Catarina, você está aí, filha? Aqui. Bom dia. Bom dia. Você me ajuda aqui, fazendo um favor? Tá. Então, vamos lá. Olha aqui, Catarina. Quais são os elementos que constituem a soda cáustica? Olha para mim, por favor. Eu não tenho tabela periódica, não. Peraí que eu vou pesquisar. Tá, não, Mas é acho só melhor você perguntar olhar aqui para mim. Ó, você está vendo o slide aí? Aham. Então, bora lá. Você está vendo que os elementos que constituem, Catarina, são sódio, oxigênio e o hidrogênio. Tudo bem? Tudo. Então, beleza. Então, como que a gente calcula a massa molar? A gente vai separar cada um dos componentes aqui, ó. Então, vê se todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, gente. Laurinha, ficou claro para vocês o que eu fiz? Sim. Então, beleza. Então, nota, agora presta atenção no que eu vou fazer aqui. Na minha fórmula do NaOH, eu tenho quantos NAs? Um, boa. Quantos oxigênios? Um e hidrogênios? Um também. Então, pronto, ó, coloquei quantas vezes eles estão repetidos na fórmula. Quando eu consulto a tabelinha periódica, eu vejo que o Na pesa 23. Então, essa continha direto aqui, igual a 23. Quando eu consulto a tabela, vejo que o oxigênio pesa 16. Vai consultando a tabelinha de vocês aí. Então, 1 vezes 16, 16. O hidrogênio na tabelinha pesa 1. Vezes 1, 1. Tá bom? Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui para ficar mais fácil para a gente.
Então, moçada, olha aqui, por favor. O que a gente vai fazer agora? O que eu vou fazer agora é somar isso aqui. Quando eu somo essa massa que eu achei para cada constituinte, eu tenho a massa de 1 mol dessa substância. Então, a minha substância aqui, ó, é quem? É o NaOH. Tá? Então, é esse aqui que eu estou calculando. Ó. Então, para a gente calcular a massa molar dele, eu vou simplesmente somar tudo aqui. Ou seja, a massa molar dele, ela é igual a 40 gramas por mol. Tá legal? Então, olhem para mim, por favor. Vê se alguém ficou sem entender o que eu fiz aqui para eu dar outro exemplo. Se vocês querem que eu veja outro exemplo antes de eu passar para cá, ó. Quer mais um exemplo? Olha, que eu tenho só uma dúvida. Pode Esse ficar à peso, vontade, tipo, que filho. você achou, Ah, essa massa, ela, tipo, já é pré-definida ou você achou de algum sim, jeito? não, Vitor. Isso aqui, ó, você vai achar na tabela. Esses valores, Ah, então esses tá. segundos Aí que eu valores tava aqui, vendo ó, também. eu vou achar na tabelinha periódica. Esse valor já é definido, você não precisa decorar nada, tá? Entendi. Se algum É um dia eu númerozinho chegar para Obrigado. você e pequenininho falar o em cima. seguinte, Vitor, você vai ter que decorar a tabela. Pode pegar um porrete e me dar uma coça. Você não vai precisar decorar não, viu, Vitor? A tabelinha vem para você lá na prova, tá? Você não Beleza, precisa, vai das palavras, então. você não precisa decorar nada. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar um outro exemplo para você. Eu gostei de uma coisa que falaram aqui no chat. Só isso? Você vai ver que é só isso mesmo. Tá? Para calcular a massa molar, nós não vamos piorar a situação. Olha para cá, todo mundo fazendo favor. Vamos fazer aqui do lado esquerdo do slide nosso. Vamos pensar que a minha fórmula é H2SO4. Opa! SO4 é o ácido sulfúrico. Tá bom? Vamos colocar a Duniazinha para dentro da sala. Então, olha aqui, gente. Todo mundo para cá, por favor. Vamos caminhar junto aqui. Não pode ficar ninguém para trás. Vou fazer assim, Letícia. Olha para cá fazendo favor, Letícia. O nosso outro exemplo é o seguinte. Então, bora aqui todo mundo. Vitória, você me ajuda? Bora lá? Vi, olha aqui. Bom dia. Primeiro, né? Bom Então, dia. Vitória, me faz um favor. Você está dando conta de ver a fórmula que eu escrevi aqui do lado? Sim. Então, bora lá. Quais são os elementos que constituem essa formulazinha? H2 O H, quem mais? e SO. Isso, boa, Vitória. S e o O. Carla, você entendeu o que Vitória fez, filha? Entendeu? Então, o que a gente fez? A gente pegou isso aqui e desmontou a fórmula. Puf! Nós explodimos a fórmula. Tá? Eu vou abrir a fórmula. Agora, vamos lá, Vitória. Vou pegar no seu pé aqui, tá? Então, Vitória, me ajuda aqui. Quantos hidrogênios você tem na fórmula? 2. 2. Então, 2 hidrogênios. Quantos enxofres? 1. 1. Boa, Vitória. Quantos oxigênios? 4. Aí, menina, 4. Perfeito. Gente, alguém ficou para trás e não viu o que Vitória me ajudou? Fale agora. Tem nada disso não. Pode perguntar quanto quiser. Tá? Então, olha o que Vitória fez. Aí agora, a gente vai voltar. Eu vou simplesmente pegar a tabelinha e conferir. O hidrogênio pesa 1. Então, vamos ter ali 2. É a massa molar que eu tive para o hidrogênio. O enxofre pesa 32. Então, quando eu faço essa continha... Quando eu faço essa continha, a massa do enxofre deu 32. Quando eu vou para o oxigênio, igual a gente já viu lá para a soda, que está ali do lado, o oxigênio pesa 16. Vitor,
olha para cá fazendo favor, filho. Olha o que você tinha me perguntado, Érico. Isso é um valor pré-estabelecido? Do seu lado direito aqui, quanto que pesou o oxigênio para a soda? Foi 16. E olha do meu lado esquerdo aqui, quanto que está pesando para o ácido sulfúrico? Tá vendo aqui embaixo? As 4 vezes 16. Deixa eu Então, tá vendo que o meu oxigênio pesa 16 do mesmo jeito? Então, isso é determinado, isso é um valor fixo. Para cada elemento, eu tenho uma massa molar. Então, aqui deu 64. Maria Fernanda, você tinha aberto o Oi. microfone aí, você ia perguntar alguma coisa, filha? Não. Não, é porque o seu Tá microfone aberto abriu desde aí, o início da apareceu aula. o seu nome aqui, eu falei assim, Maria Fernanda deve estar querendo falar. Então, olha para cá. Quando eu somar isso aqui tudo, opa, morreu Bahia. Aí o que eu faço? Eu vou descobrir a massa molar. Então, Catarina, quando a gente somar isso aqui tudo, eu vou ter aqui uma massa molar igual a 98 gramas por mol. Ou seja, cada molzinho pesa 98 gramas. Ô, Gente, Eric, oi, pode ficar à vontade. e por que esse, tipo assim, quando vai ver a massa é em grama e o volume é em litro? Sim, então bora aqui. Olha só, Catarina, se você vai no mercado e você quer comprar um leite, qual o volume que você tem na caixinha? É 1 quilo ou 1 litro? Litro. Ah, então o volume, ele tem essa unidade. A gente acha o volume em litro. Quando eu falo em massa, olha o nome que está aqui em cima. Ó, massa molar. Se é massa, se você vai comprar arroz, você não pede 1 metro, você não pede a dúzia. Me dá uma dúzia de arroz? Não. Você pede, me dá 1 quilo de arroz. Então, a massa, ela tem uma unidade. Entendeu, filha? Beleza? Ficou Mas aí, claro? tipo assim, todos os elementos aí, eles vão ter litro e grama? Isso que ficou Bom, meio por confuso exemplo, pra mim. não é o elemento. No caso nosso aqui, vamos pensar o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele é constituído por H2. É uma molécula. E o gás ocupa um determinado volume. Aqueles balõezinhos que a gente tem lá na feirinha do mercado, quando estava funcionando, que um senhorzinho vende, sabe? O que acontece? Ali dentro tem um determinado volume de um gás. Seja ele hélio, seja ele hidrogênio. E aquele volume medido ali dentro, ele tem o quê? Ele tem uma determinada quantidade. Eu vou colocar 1 litro, 5 litros, tá? Mas será que aquele gás que eu colocar ali dentro, ele pesa? Pesa. Aquele gás, ele tem um determinado peso. Tá legal, filho? Então, eu posso fazer essa Entendi. relação do volume. Você quer ver uma coisa? O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre as coisas naquela determinada área. Tá? Você quer ver um outro exemplo? Catarina, se você pega uma bexiga, um balãozinho desses de aniversário e sopra, encheu ele de CO2, de gás carbônico, deu um nozinho na ponta, solta ele. Ele sobe ou cai? Ele não Ah, cai? sobe. Com CO2, se você sopra o balão aí na sua casa e dá uma amarradinha na ponta, Tá. Sim, ele cai. ele cai, não cai? Por quê? Cai. O constituinte que está dentro do balãozinho ali, ele é mais pesado do que os componentes do ar atmosférico. Então, o que acontece com o balão? Ele cai. Se ele cai, é porque ele tem massa. Você concorda comigo, Catarina? Sim. Se ele tem massa, mas ali dentro eu soprei, tem um volume. Então, eu posso fazer a relação. Entendeu, filho? Entendi. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Fazer a relação de massa, de volume, de número de moléculas, é uma coisa errada, é uma lambancinha boa na cabeça nossa. Vai virar uma festa a cabeça nossa aqui. Tá? Ficou claro, Catarina? Beleza? Sim, ficou, Então, beleza. isso eu posso fazer sim, tá, filha? E
Para a gente fazer isso, eu preciso que vocês entendam muito bem balanceamento. Por isso que eu não tive pressa. Sabe? Quando eu corrigi os exercícios que vocês me mandaram, eu vi que algumas pessoas estavam engasgando muito na hora de balancear. E vocês foram muito sinceros. Várias pessoas me mandaram, Éric, eu estou tendo extrema dificuldade no final. Sabe? Por um lado eu fiquei preocupado, mas por outro eu fiquei alegre da transparência de vocês. Vocês foram muito felizes na hora de falar. Não estou dando conta de fazer, cabeça branca. Então, peraí que eu vou voltar. Tá? Tudo bem, Catarina? Então a gente pode fazer isso sim. Tá bom, filha? Foi tendo dúvida, me pare. Oi, pode falar. Eu tô com uma dúvida sobre a tabela periódica. Manda. Que quando você falou que o volume molar, antes ele era 22,4 e ele mudou, eu lembrei que a tabela periódica também muda. Por que ela muda? Ela muda pelo seguinte, a ciência para a gente, Maria Fernanda, ela nunca é uma coisa estática, ela é bem dinâmica. Então, quando se produz ciência, a gente produz algo bem dinâmico. Então, a tabelinha, ela vai mudar em alguns fatores, sabe? Ela não muda o corpo principal da tabela, sabe? Aquilo que identifica as coisas. Então, por exemplo, quem identifica um elemento na tabela é o número atômico. Então, isso não vai mudar. Vai mudar algumas características de como calcular isso aí. Tá? Por quê? Muitas vezes, para facilitar o estudo, modifica-se alguma coisa. E por que mudou de 22.7 para 22.4 para 22.7? Por quê? Para se facilitar algumas continhas, a pressão, a unidade internacional de pressão, ela chama Pascal. Tá? Não é Pascoal, é Pascal. E o Pascal, a unidade real dele é 101.325. Isso equivale a uma atmosfera, um ATM. E aí o que se fez? Para facilitar a continha, isso aqui agora isso aqui era para volume de 22,4 litros, que era o volume antigo. Para facilitar continhas hoje, o que se tem? Se tem o seguinte, 100.000 Pascal equivalem também a 1 ATM, que hoje equivale a 22,7 litros. Então, por que se fez isso? Olha aqui, Maria Fernanda. Pensa só. Se você quer manter um número constante, então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, pressão vezes volume, tem que ser uma constante. Então, isso eu só estou dando esse exemplinho aqui para você entender. Para esse número ficar o mesmo, se você diminui a pressão, o que você tem que fazer com o volume? Aumentar? Aumentar. Nota, o que eu fiz com a pressão aqui? Eu não diminuí? Não foi de 101.000 para 100.000? Então, para fazer essa equivalência, na hora que eu diminuí a pressão, eu tive que aumentar o volume. Então, foi só para adequar. Então, essas modificações tem muito. Na ciência, tem muito disso. Tá? Então, foi só por isso. Tá bom? Mas a massa atômica, nós não vamos mexer nela. Tá? A massa que está representando lá na tabelinha periódica, sempre foi o que Vitor me perguntou, Éric, esse valor vai ser constante? Vai. Vocês podem ver que esses números todos aqui eu não olhei na tabela. Porque eu faço tanta conta com isso durante o ano que a gente acaba memorizando. Você quer ver uma coisa, Vitor? Você está aí? Tô aqui. Quanto que nós vimos que pesa o oxigênio, filho? 16. Pronto, Vitor falou sem olhar a tabela, ele já memorizou. Entendeu, Maria Fernanda? Então, a gente vai usar tanto isso aqui que vocês vão acabar memorizando. Tá? Não vou pedir vocês que decorem de jeito nenhum esses números. Tá? Isso aqui eu vou dar a tabela para vocês. Lá no finalzinho da prova vem a tabelinha para vocês. O SASE e o Enem, desculpa,
esses valores vêm para a gente. Moçada, perguntinha para todo mundo agora. Vocês entenderam como calcular a massa molar? Sim. Então, verifiquem aqui para mim, ó. Olha todo mundo aqui. José Gabriel, nota aqui, filho. Presta atenção aqui, por favor. Você concorda comigo que quando eu faço a leitura disso aqui, ó, deixa eu pegar um laser aqui, ó. Olha aqui, filho. 98 gramas para cada 1 mol. Vê se dá para você ver essa unidade nossa aqui, filho. Vê se ficou claro para você. Tá tranquilo, filho? Sim. Então, essa massa que eu vou descobrir aqui é a massa existente em 1 mol. É grama por mol. Tá? Lucas? Tudo tranquilo, Bruce? De boa, Tudo, mano? Eric. Beleza? Como é que estão as coisas? Tranquilo? Beleza. Sua irmã chegou? Tudo por aí. Chegou. Ah, dá um abração nela aí que eu mandei, tá? Pode deixar. Eu gosto muito dela. Então, nota aqui. Todo mundo para cá, por favor, filho. Olha aqui, ó. Todo mundo aqui. Quantos mols eu tenho de N2? 1 mol. De H2? 3. 3 mols. De NH3? 2. Vitória, deu conta de ver isso, filho? Sim. Foi de boas? Carla, você está com dificuldade de ver isso ou está tranquilo, Carla? Tá de boas? Então, bora lá. Eric. Oi, pode falar. Alguém me chamou? Eu tô com uma dúvida. Pode mandar. Se a gente está fazendo esse cálculo no gramas, tipo nos Estados Unidos, por exemplo, onde eles não usam essa medida, teria outro jeito de calcular? Tem, é só você fazer a conversão. Tá? Grama aqui equivale a uma determinada massa lá. Vamos converter. Tá? Tem como. Isso aqui tem tabelinhas de conversão para cada um. Por exemplo, a pressão que a gente usa, a maioria das vezes no Brasil, é atmosfera. Nos Estados Unidos é libra por polegada. Então, tem como transformar? Tem. Tá bom? Por exemplo, a temperatura. Quando você vai aferir a temperatura para você ver que está com febre, a temperatura é dada em graus Celsius. Mas, nas unidades em química, eu não vou usar graus Celsius. Eu vou usar o quê? Kelvin. Tem como eu transformar? Tem. Estados Unidos é muito comum usar uma temperatura chamada Fahrenheit. Tem como transformar? Tem. Então, isso tudo, Letícia, tem como a gente transformar sim, filha. Tá? Então, o padrão que você estuda aqui, o padrão que você estuda lá, é universal desses valores aqui, ó. Isso aqui, se você vai nos Estados Unidos, na Groenlândia, no Nepal, no Japão, qualquer lugar que você for, a massa molar do enxofre é 32. Tá bom, filha? Beleza, Lê? Sem problema? Beleza, Eric. Então tá jóia. Vamos seguindo aqui. Vamos lá, moçada. Olha aqui, ó. A gente tem mais 2 minutinhos de aula para a gente ver isso aqui. Então, olha para cá, todo mundo fazendo favor. Se eu pego a minha tabelinha periódica, eu vou ter aqui em cima, ó, vamos colocar aqui, que o nitrogênio, ele pesa 14. E o hidrogênio pesa 1. Então, isso aí a gente já viu que o nitrogênio pesa 1. Tá bom? Então, quanto que vai pesar o N2 pra gente, por favor? É 28. 28. Todo mundo dá conta de ver isso ou não, gente? Se tiver dúvida, me fala. Então, eu tenho 28 gramas. Tudo bem? Agora, nota. Quantos hidrogênios eu tive aqui para o H2? 6. Para o H, eu não tenho 6 hidrogênios, ó, 3 vezes 2, 6. Cada hidrogênio pesa 1. Então, eu vou ter aqui quantos gramas? 6 gramas. 6 gramas. Muito bom. 6
Dúnia, você entendeu isso aqui que a gente fez até agora, filho? Entendi. Entendeu, Dúnia? Laurinha, Mais tá ou indo, menos, filha? mas eu entendi. Então, bora lá. Agora, nota uma coisa aqui. Presta atenção todo mundo aqui. Quanto que vai pesar para mim o NH3 total? Isso aqui que eu quero saber, ó. Quanto que esse maluco aqui vai pesar? O nitrogênio pesa quanto? Não é Não, 14? 14. Quanto que pesa o hidrogênio? Não é 1? Mas eu não É. tenho 3? Então, a massa molar do NH3 é 17. Vê se dá todo mundo conta de ver isso. Mas e o 2 da Calma que a frente? gente vai fazer ele agora. Mas não são 2 mols? Então, 17 é para 1 mol. Ou seja, a massa desse cara é 34 gramas. Ô, Eric, Oi, filha. eu não tô entendendo como você tá chegando nesses resultados. Tá bom. Então, peraí.